Bom dia a todos, sou Mara Choqueta, estou como vereadora na cidade de Mojimirim e fui aluna aqui na Escola Monsenhor Nora. Eu estudei aqui nos anos 90, comecinho dos anos 90. A minha lembrança que eu tenho daqui foi uma época muito boa, gente. Eu estava vindo da fazenda para cá, morar na cidade, e aqui foi a escola que eu escolhi para estudar. Então foram anos muito bacanas da minha vida, que passei aqui ao lado de bons alunos e bons professores também. Quando eu vim para cá, foi a primeira escola, como eu já disse, que eu escolhi. Fiquei anos sem estudar, porque me dediquei mais ao trabalho, ao sustento da minha família. E quando eu vim para cá, eu já estava destinada com os meus projetos. Então, foi quando tudo começou na minha vida profissional. Como eu trabalhava, gente, eu tinha uma vida bem difícil, que a maior parte do tempo eu passava no trabalho. O que eu aproveitava mesmo da escola era o momento de aula. Quando eu estava na sala de aula, eu aproveitava ao máximo tudo que cada professor falava. Então, quando chegava no dia de prova, eu já estava aqui meio afiada para fazer a prova. E também tinha biblioteca, que nos momentos que quando a gente tinha um pouco de janela ou que terminava alguma prova, que tinha algum tempinho, eu nunca desperdicei meu tempo. Eu vim para a biblioteca, pegava algum livro e aprofundava nos estudos. Aqui nessa escola, Monsenhor Nora, um professor que marcou a minha vida, se chama Bresca. Era o meu professor de física. Eu detestava física, não entendia nada. E ele me obrigava a entender com gesto. Ele pegava giz, tacava longe, empurrava a cadeira, a mesa. Ele meio que forçava a gente a entender o que ele estava explicando. Bresca marcou minha vida. Eu lembro do Bresca porque realmente ele pegava no meu pé. E se eu não estivesse pronta para a prova, ele fazia eu estudar 10 minutos antes da aula para tirar nota. Eu tinha muita facilidade na matemática e no português. Eu estudava muito português, eu estudava no Aristides Gurjão e lá eu tinha o Braulio Valentim como professor. Então eu tinha facilidade no português e vim para cá com uma bagagem muito boa também de matemática, português, história. Era só a física que pegava mesmo porque misturava muito química com matemática e aí eu não me saía muito bem não. Ah, mudou muita coisa, né, gente? Mudou o jeito de dar aula. O professor antes dava de um jeito mais solto, falava de um jeito talvez mais até complexo e os alunos eram forçados realmente a entender. Hoje, para trazer o que o professor quer passar para o aluno, o professor tem que trazer com mais brincadeira, com mais a proximidade. Eu acho que mudou bastante coisa assim, mas assim, vejo como um ponto favorável. Eu acho que os professores se tornaram até mais próximos dos alunos por conta disso. O professor acaba interagindo com o aluno nas coisas que o aluno faz, na vida pessoal também. Então eu acho que muita coisa mudou sim, mas assim, para melhor. Eu acho que o que poderia mudar nos dias de hoje é trazer um pouquinho mais a política para dentro da escola. Sei que esse tema não é muito fácil, não é muito divulgado, mas a política ela está presente na vida da gente, na família, nos amigos, no supermercado, em qualquer lugar que a gente estiver, no trabalho, a política está envolvida. Então os jovens deveriam se envolver um pouquinho mais com tudo de bom que acontece, principalmente na cidade. Como eu já disse, quando eu vim da fazenda para cá, eu fiquei muitos anos sem estudo, procurando só trabalhar para trazer a minha família para cá também e para sustentar. E depois disso foi a primeira escola que eu voltei. Então eu já achava que o meu QI já não estava tão elevado, eu achava que eu não ia dar conta de tirar 10 nas provas, porque o meu negócio era sempre estudar para ter 10 por mim, para mim. E eu achava que eu não ia conseguir. E aqui no Monsenhor Nora, realmente eu tive minhas dificuldades, mas como eu já disse, tive ótimos professores. Então, foi o Monsenhor Nora que me trouxe de volta para a área da cultura, para me formar, para ter de novo o aprendizado que eu tinha deixado lá atrás. Eu trago uma bagagem muito boa dessa escola. Eu acredito que os desafios foram realmente o que eu falei, fora dos livros muito tempo, a gente fica esquecido e algumas coisas vão ficando para trás. E aí você tem que retomar aquilo que ficou para trás, mais o que estava na atualidade. E eu não queria deixar passar nada, então eu tinha dificuldade porque eu tinha que estudar à noite, nas madrugadas, tomar café para ficar acordada, acordar às vezes muito cedo quando era dia de prova para entender melhor a matéria. Então eu acho que a principal dificuldade que eu tive é ficar fora dos estudos por muito tempo. E a hora que eu voltei eu tive um pouco de dificuldade, mas nada que não desse para superar. Projeto não, mas eu me lembro muito bem que na época eu estava trabalhando como vendedora. Eu sou vendedora de profissão, né? E eu estava trabalhando e eu queria muito prestar concurso no Banco do Brasil. E na época ia ter um concurso. Então, eu tive muita ajuda dos professores daqui, porque eu tinha que ter um desempenho bom aqui para conseguir fazer uma prova bem feita lá. Então, eu tive bastante ajuda. Isso marcou também a minha vida. Eu sinto falta dos alunos que eu conheci aqui. Eu
perdi o contato com muitos deles, não os vejo mais, muitos até mudaram de cidade, mas eu sinto falta daquele tempinho que na hora do intervalo a gente sentava para falar sobre matéria, a gente estava comendo, falando sobre a aula do professor, era um momento muito bacana da minha vida. Eu tenho contato com alguns sim, não com todos, eu gostaria de ter com todos, mas com alguns eu ainda tenho e dá pra gente mandar um bom dia de vez em quando. Nossa, a hora que eu cheguei ali fora, que eu coloquei o pé na escada para entrar, eu lembro que quando eu esperava alguém vir me buscar, era naquela escadinha que a gente sentava e os alunos ficavam comigo, até vinha alguém me pegar. Ninguém deixava a gente sozinha, então é por isso que eu falo que eu sinto falta dos professores e sinto falta também dos alunos. Tudo aqui faz lembrar e coisas boas, recordação boa. É muito legal quando você entra num lugar e o que vem na sua cabeça é coisa boa, não coisa ruim, não traumas. Eu não trago trauma daqui, Danilo, só trago coisa boa. Eu falei sobre a política dentro da escola, né? Eu sinto falta disso e eu costumo fazer aqui na cidade eu tenho meus projetos aqui que eu envolvo sempre jovem. Eu costumo trazer jovem família. Eu acho que se a gente traz jovem sozinho, fica uma ponta solta. Mas se a gente traz pai, mãe, avó, tio, então a gente está oferecendo algo a mais para o jovem. Eu trago sempre o campeonato de skate, que eu faço esse evento todo ano, é lei municipal, e o Expo Game, que mexe com a cabecinha dos alunos, eu falo que é a menina dos olhos. Eu tenho um filho que ele é gamer, mora fora, e foi por ele que eu trouxe esse projeto para a cidade. Hoje é lei no município, nós estamos na 3ª edição, vai ser a 4ª já edição esse ano, e eu fico muito feliz porque eu trago jovens da cidade toda. E eu gostaria muito que esses eventos fossem divulgados dentro das escolas, mas talvez, Danilo, isso seja uma falha minha também. Eu que teria que chegar aqui e falar, olha, eu gostaria de classe em classe, convidando a garotada aí para participar, porque é um momento muito bacana, onde a criançada interage realmente com os games estrelinha que a gente traz de fora, com a família, e também desperta no aluno a vontade de ter uma profissão, porque hoje virou profissão. Eu reúno 2.000 jovens nesse dia e eu trago estrelinha, gente importante do Brasil todo para esse evento, tudo sem pagar, Danilo. Gente que vem pela amizade que tem com meu filho. Então, é um momento muito bacana e foi essa vereadora aqui que trouxe através do conhecimento do meu filho. E eu gostaria no dia de hoje, então, de deixar uma mensagem aqui para todos os alunos, para todo mundo que está me ouvindo aí. A importância da educação na vida de cada um é fundamental, porque não teria o médico, não teria o juiz, não teria a vereadora, não teria aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente vai escolher para o futuro. Tudo começa pela educação. Então, o que eu deixo de mensagem, alunos, respeitem seus mestres. Levem para a vida a bagagem que você pega aqui na escola, dentro da sala de aula, na rua, leve para os seus amigos, para a sua família aquilo que é aprendido dentro da escola. O aprendizado que você traz é para a vida toda. Então tudo aquilo que você está fazendo vai servir. Um dia na sua vida ele vai servir. Então respeite seus professores, aproveite esse momento que muita gente não tem essa oportunidade e siga com a vida. Vocês são apostas de todos os professores de vocês. Vocês são apostas dos pais de vocês. Aproveitem o momento.